Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma live da Unicer. É com muita alegria que a gente participa dessa atividade, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Mauro Karnikovski. Eu estou na Unicer desde a sua fundação, eu e a Margot, e nós estamos sempre buscando alguma maneira de não deixá-los abandonados, né? Porque nesse dia a dia que nós está acontecendo, o que vai a gente acaba ficando entediado, acaba desmotivando, mas tudo que a gente não precisa é disso agora nesse momento. E eu vou falar um pouquinho hoje, bom, eu vou continuar, muitas pessoas eu acho que não me conhecem ainda, eu sou médico, eu sou mestre em gerontologia, trabalho com envelhecimento humano há mais de 20 anos, né, e nós estamos muito felizes de estar participando desse projeto da Unicer, que é o maior projeto de extensão da UNB, e isso já nos propiciou várias alegrias, várias coisas boas nas nossas vidas, que foram a formação de várias pessoas, né, que estão hoje com alguma coisa a mais que a gente pode contribuir, né? E a gente também aprendeu muito, eu costumo sempre falar, que nós também aprendemos muito com o convívio com toda essa turma boa que a gente tem aí. Já passaram-se várias pessoas, passaram na turma, né? Mas não passaram nas nossas vidas. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito, um tema que está um pouco em voga, né? Eu gostaria de falar a vocês. Bom, primeiro, pessoal, deixem as perguntas para o final. Eu sei que as pessoas às vezes ficam ansiosas e tal, mas eu preferiria que vocês falassem ao final. A gente pode esclarecer algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas que porventura fiquem, com certeza vão ficar. E pessoalmente, depois eu espero encontrar muitos de vocês e a gente pode conversar mais ainda sobre isso aí. Mas o que eu preparei para vocês hoje é o seguinte: eu vou falar sobre imunidade nas doenças virais, tá? Então, primeiro, o que é imunidade? Imunidade, então, é a capacidade que o nosso organismo tem de se relacionar com outros seres sem alterar de maneira significativa suas funções vitais, ou seja, de manter sua homeostasia. O que seria homeostasia? Homeostasia é um sinônimo de equilíbrio fisiológico. Tá? Graças a isso, a essa manutenção, a esse tipo de comportamento que nós temos, que os organismos têm, né? Não só o humano, mas ele está falando do organismo humano, os organismos vivos têm, eles conseguem manter-se saudáveis, conseguem manter-se de uma maneira sem ter problemas, assim, grandes problemas, né? A gente sempre tem algum probleminha ou outro no sentido físico, de saúde, mas frente a todas as adversidades que nós enfrentamos, nós conseguimos, graças a Deus, viver muito bem, né? Por conta desse sistema que nos confere imunidade, que é o sistema imunitário. Mas o sistema imunitário, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é um sistema de defesa do organismo. Ele não é. Como eu falei agora há pouco, nós temos um sistema que mantém a homeostasia, mantém o equilíbrio, tá? Então, esse equilíbrio é que nos mantém saudáveis. Por que eu falo que não é sistema de defesa? Porque senão nós, por exemplo, uma maneira bem prática de se entender isso seria por que nós temos doenças autoimunes, né? Se nós temos doenças autoimunes, é sinal auto, próprio, imunes, então doenças causadas pelo nosso próprio sistema imune. Então nós não concordamos que seja um sistema de defesa. Bom, vamos continuando aqui para nós entendermos um pouco mais. Então, o sistema imunitário e suas relações com o meio externo. Então, o sistema imunitário é o responsável pela manutenção do equilíbrio do organismo humano frente a agentes e situações que possam vir a causar doenças, sejam direta ou indiretamente. Ou seja, o sistema imunitário, na verdade, é composto por coisas muito amplas e às vezes até imperceptíveis a grosso modo, né? Por exemplo, nós temos das primeiras componentes, vamos dizer assim, primeiros não, mas assim, para vocês começarem a entender um pouco mais, muitas pessoas já fizeram, já falei sobre isso, né, em algumas turmas, mas acredito que a maioria não.
uma das primeiras coisas que faz parte da nossa imunidade, que faz parte da nossa manutenção desse equilíbrio, é o invólucro ao qual nós estamos sujeitos, que seria a nossa pele, né? Então a pele é o primeiro elemento, né? O primeiro, assim, vamos dizer, o primeiro grande elemento de proteção do organismo. Tanto que quando nós temos lesões de pele, quando temos queimaduras que estiram alguns pedaços de pele, alguma coisa assim, o que acontece? Nós temos infecções oportunistas, ou seja, bactérias, fungos, vírus que podem oportunizar essa abertura do sistema, né, a retirada da pele, do sistema primeiro de proteção, e aí podem vir a causar doenças. Então, assim, nós temos várias maneiras de nos manter equilibrados e também temos várias maneiras de sofrer riscos, né? Eu falo assim, riscos mecânicos, riscos biológicos. Riscos mecânicos, se eu sofrer um acidente, me machucar, me cortar, me quebrar, eu vou ter uma quebra desse meu equilíbrio, eu não vou estar saudável. Mas, no momento, a gente quer falar um pouco mais sobre a interação do sistema imunitário com os micro-organismos. Mais precisamente hoje eu vou falar um pouco mais sobre os vírus, né? Não vou falar muito sobre o vírus em si, porque o vírus eu acho que já está muito, assim, debatido, as pessoas já estão falando muito, já estão, todo mundo já leu alguma coisa e tal. Eu vou falar sobre a estrutura do vírus um pouquinho e tal, e vou falar mais sobre a resposta do sistema imunitário, ou seja, como é que nós respondemos, o nosso organismo responde no sentido de nos manter equilibrados, nos manter saudáveis, frente à contaminação com possíveis vírus. E o vírus que está em voga agora, qual é? É o coronavírus, né? Então, a doença Covid-19. Bom, vamos lá. Então, o que são vírus, né? São micro-organismos que necessitam de outros seres vivos para poderem se replicar e, com isso, geralmente causam algum tipo de doença e ou desequilíbrio homeostático. É o que eu falei agora para vocês, né? Então, nós temos o vírus como um agente infectante. O vírus, ele é necessário para ele sobreviver e para ele se replicar, ele entrar dentro das nossas células. E essa entrada da célula é que vai causar as lesões, e muitas vezes você tem a destruição da própria célula, e aí quanto maior o grau de infestação, quanto maior o grau de virulência, de patogenicidade desse vírus, de potencial de replicação, maior será a lesão tecidual e maior serão as repercussões na saúde do indivíduo. Tá bom? Bom, então o vírus, aí nós temos uma representação gráfica do coronavírus, tá? Esse coronavírus aí é o que está sendo o grande vilão da nossa humanidade, né? Em todos os países. Então nós temos aí uma infecção muito grande, uma casuística muito alta de doenças, de doentes e de mortes causadas por esse vírus aí. Então, e a gente sabe que, como eu disse, a precaução básica é você não entrar em contato. Mas não entrar em contato também tem um contraditório. Eu vou explicar um pouquinho para vocês então por que disso. Eu vou falar um pouquinho dos sistemas, dos tipos de imunidades às quais nós estamos sujeitos, tá? Ou das quais nós temos no nosso organismo. Então, quais são os tipos de imunidade? Nós temos então basicamente dois tipos: a imunidade inata e imunidade adquirida. Bom, como eu falei ali para vocês, veja, a imunidade inata é aquela composta por pele, anexos, unha, cabelos, né? Células do sangue também fazem parte dessa imunidade inata, mastócitos, células dendríticas, macrófagos teciduais, tá? Então são várias coisas que fazem parte, vários elementos que fazem parte dessa imunidade inata. E também, como eu falei, secreções tais como lágrima. A lágrima, quando você pisca o olho, você libera lágrima que, porventura, vai exercer uma atividade mecânica lavando, lubrificando a córnea, né, o nosso olho. E com isso nós mantemos o olho saudável e enxergando. Tá? Não estou falando de sistema de refração, de perda de visão curta, nada disso. Tá? Já estou falando quanto a potenciais patológicos. Outra coisa que faz parte também dessa imunidade inata, que não muda durante a vida, é o cerúmen do ouvido, né? O suor, o próprio suor, que faz com que você refrigere o teu organismo e age como um sistema protetor.
O mecanismo de tossir, o próprio mecanismo de tossir, ou seja, quando você tem alguma coisa, algum aumento de secreção, uma das primeiras reações é você botar para fora. Então, o mecanismo de tosse é, na realidade, um mecanismo de proteção, faz parte também dessa imunidade inata, ou seja, qualquer indivíduo tosse, né? Se você entrar em contato com poeira, com qualquer coisa assim, você vai ter mecanismo de tosse. E também, como eu falei, para manter o equilíbrio, nós temos, por exemplo, se alguém vai ter algum tipo de agressão, né? Quando você sente que você vai cair, você tenta se proteger, você tenta não se machucar. Se alguém vai agredi-lo, né, pior das hipóteses, você vai fazer o seguinte, você vai defender tentando preservar a tua imunidade. Então, reflexos, os nossos reflexos, eles fazem parte também, num contexto mais amplo, dessa imunidade. Claro que quando a gente fala em imunidade, as pessoas pensam só em células, em sangue, em coisas desse tipo. Mas, na verdade, o sistema imunitário ele é muito mais abrangente. Tá? Bom, isso é imunidade inata. Eu vou continuar falando um pouco mais, mas vamos passar comparativamente para a adquirida. A adquirida é aquela que é produzida em decorrência das experiências antigênicas, ou seja, como é que eu vou explicar isso para vocês? É aquela que se gera a partir do contato com antígenos. Tá? Por exemplo, o que é um antígeno? O vírus é um antígeno. Então, se quando eu sou criancinha, eu nasci, eu tenho uma imunidade inata, eu já tenho essa imunidade inata. A partir do meu aleitamento materno, eu vou receber algumas substâncias, que depois, mais tarde, um pouquinho aqui eu vou falar, vou citar, né, que vão fazer a formação da minha flora, ajudar na colonização da minha flora bacteriana. Quando eu nasci, quando nós nascemos com um intestino estéril, não tinha nada lá dentro, não tinha fezes, não tinha nada. Tinha apenas secreções, líquidos, né? Então você está dentro do líquido amniótico, tinha líquido amniótico circulante. Bom, aí a partir do nascimento você tem o quê? Você vai ter a formação da tua flora bacteriana. Um dos primeiros agentes colaboradores e formadores e do bem formar, vamos dizer assim, da flora bacteriana seria as imunoglobulinas, né? Que nós vamos passar através do leite, receber da nossa mamãe, através do leite materno. E aí eles vão ajudar na colonização da flora bacteriana. Ou seja, como assim vai formar a flora bacteriana? Vai formar por quê? Porque nós não somos estéreis. Todos nós temos na nossa pele, nós temos bactérias, nós temos vários micro-organismos que vivem na nossa pele, vivem no nosso organismo, tanto interna quanto externamente. Então, esses micro-organismos eles ajudam a manter esse equilíbrio. Por exemplo, se você tirar de alguma forma essa proteção dessa pele, micro-organismos oportunistas vão tentar colonizar essa pele e vão fazer uma infecção. Isso é tão verdade quanto, por exemplo, alguns profissionais de saúde, por exemplo, médicos que operam muito, que lavam muito as mãos, eles esfregam muito com sabão, com tudo, e acaba tirando essa colonização normal, natural da pele, e aí você começa a ter problemas de infecções oportunistas, por conta de não ter aqueles agentes protetores. Bom, então, voltando para a imunidade adquirida, ela é produzida em decorrência das experiências antigênicas. O que são experiências antigênicas? Por exemplo, ninguém no mundo conhecia o coronavírus. Né? Então, será que nós tínhamos resposta para esse coronavírus? De certa forma, uma leve resposta, um pouquinho dessa resposta nós tínhamos. Ou seja, uma resposta muito pouco específica, que é a resposta inata. Nós temos a barreira da pele, nós temos as secreções, nós temos os mucos, mas isso será que foi necessário, foi capaz, foi assim, de uma maneira decisiva, capaz de impedir que nós tivéssemos doença? Não, não foi, né? E não são os únicos. São vários, né? Então, por que os vírus usuais, vamos dizer assim, eles estão no nosso meio e a gente não fica doente o tempo inteiro? Por quê? Porque nós temos experiências antigênicas. Ou seja, o antígeno, o vírus, a bactéria, o fungo, eles são antígenos. Antígeno é tudo aquilo que não é do meu organismo. É coisa estranha. Então, esses micro-organismos, eles fazem, geram uma resposta. Vamos dizer assim, de acomodação. Eu tenho um contato com determinada bactéria, determinado vírus, e eu tenho uma resposta formada para isso. Eu não preciso, vamos dizer assim, entre aspas, me preocupar com isso, porque eu tenho uma memória, eu tenho
eu já conheço aquele vírus, aquela bactéria, e eu tenho resposta frente a ele. Tá? Bom, vamos passar aqui. Então, o tipo de imunidade. Então, a imunidade inata é aquela que faz parte do nosso organismo desde o nascimento, ou seja, a gente já nasce. Todo mundo nasce com pele, nasce com secreção, né? Nasce com unha, né? Claro que não é a mesma coisa que uma pessoa com mais idade, mas com mais idade, que eu digo assim, uma criança de 1 ano não é igual a uma criança de 1 ano, de recém-nascido. Então, é aquela que faz parte do nosso organismo desde o nascimento. Não muda com exposição ao antígeno e é inespecífica, tá? Então, nós temos algumas células que elas têm comportamento de, por exemplo, os macrófagos teciduais, eles respondem em frente a antígeno, eles vão lá e fagocitam, eles englobam partículas e tentam eliminá-la do nosso organismo para manter o equilíbrio. Isso gera uma resposta inflamatória, nós vamos ver o que é isso aí. Tá? Mas essa resposta inata ela é inespecífica. Qualquer antígeno que entrar, ele tenta dar uma resposta de uma maneira grosseira, de uma maneira assim, como o próprio nome diz, pouco específica, tá? Bom, já a imunidade adquirida é aquela resultante das interações com agentes externos ao nosso organismo. É gerada e aumentada quando em contato com antígenos, e ela é específica. Exemplificando, eu vejo às vezes, como eu sou médico, né, eu às vezes vejo as pessoas falando assim, eu não vou me vacinar para gripe, eu não vou me vacinar para isso, eu não vou, porque isso aí fica doente. Não é isso. Você tem que se vacinar sim. O que é a vacina? Por que estão tentando agora fazer uma vacina contra o coronavírus? Porque a vacina é uma estimulação da resposta adquirida. É uma maneira de fazer teu próprio organismo, não é alguma coisa externa. A vacina, ela é uma coisa inespecífica, específica no sentido para um antígeno. Por exemplo, eles não estão tentando fazer agora uma vacina para o coronavírus, né? Então ele faz parte da resposta adquirida. É uma resposta específica ao coronavírus. Ok? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui, ó. Vocês tentarem entender um pouquinho sobre os tipos de imunidade. O que eu estava falando agora há pouco é a imunidade inata. Tá? Você tem um micro-organismo, vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Você tem um micro-organismo, você tem a pele, barreira epitelial. Ela por si só impede que esse micro-organismo entre no teu organismo, concorda? Tanto as mucosas, né, quanto a pele externa, a mucosa da boca, as mucosas do nariz, do ouvido, elas impedem que esses micro-organismos entrem. Né? Então é uma primeira barreira, então faz parte dessa imunidade inata. São as barreiras epiteliais. Existem, se porventura esse antígeno conseguir penetrar por essas barreiras, ele vai enfrentar uma primeira resposta, que sejam os fagócitos, células fagocíticas ou fagocitárias, que vão reconhecê-los como não próprios, ou seja, como não sendo do seu organismo, e a partir daí elas vão vão tentar eliminar. Então existem fagócitos, macrófagos, fagócitos, né, em geral, células dendríticas, que são células também que fazem parte dos nossos tecidos, né. Existem também algumas coisas que fazem parte da imunidade inata, que é o sistema de complemento. Tá? O sistema de complemento, o que é? São moléculas que se ligam aos antígenos, que se reconhecem também como não próprios, como não do organismo, se ligam e tentam estimular uma resposta inflamatória de maneira a que esse antígeno seja eliminado. Eu costumo dizer também que, graças a Deus, a maioria das vezes, na grande maioria das vezes, essas respostas elas funcionam muito bem. Por isso que nós nos mantemos saudáveis. Mas, volta e meia, de vez em quando, algumas pessoas, diferentemente das outras, têm uma imunidade melhor ou pior, né? Mas isso é muito particular. E tem a ver também com a experiência antigênica. A prova disso é que quando uma criança começa a ir para a escola, o que acontece? Ela não tem experiência antigênica, então ela vai para a escola, começa gripa de tudo que é coisa, pega infecçãozinha intestinal, toda hora acontece alguma coisa. Depois de um determinado momento, isso começa a cessar. Por quê? Porque eu vou gerando uma resposta adaptativa. Eu tenho essa primeira resposta imunitária, inata, mas ela por si só, ela não consegue debelar esses possíveis quebras da homeostase, ou seja, quebra da fisiologia normal do organismo. Então o que vai acontecer?
eu vou ativar a partir do contato com o antígeno. Vocês vejam aqui o antígenozinho ali, ó, o mesmo que estava lá fora, ele está aqui dentro agora. Vocês já ouviram falar nas células B, linfócitos T e linfócitos T. São partes da imunidade adaptativa. Tá? Eles são a estrutura-chave da imunidade adaptativa, ou seja, eles é que vão gerar uma coisa que é importantíssima, que a resposta adaptativa gera, que é a memória imunológica. Vocês já ouviram falar em memória imunológica, né? Memória imunológica é aquilo que se gera a partir do contato com o antígeno. Existem várias maneiras de se gerar uma resposta adquirida. Uma delas é entrar em contato com o próprio antígeno, né? E outra é entrar em contato de uma forma, vamos dizer assim, secundária. Uma das principais formas secundárias de se entrar em contato e que funcionam e que estimulam essa resposta é a vacina, né? É você induzir, ou em últimos casos, agora, por exemplo, uso de imunoglobulinas, no caso que a gente vai falar aqui, que são imunoglobulinas de soro, né, contendo imunoglobulinas específicas resultantes da ação adaptativa de algum organismo que produziu esses anticorpos, no caso, né, que seriam essas imunoglobulinas, e vão atuar contra o antígeno, contra o invasor. Sempre funciona? No caso da Covid, a gente está vendo que o índice de mortalidade, apesar de não ser alto, ele existe e ele é, assim, por conta da sua patogenia, por conta do seu jeito de atuar no organismo, ele gera uma resposta muito intensa e você tem uma chamada chuva de citocinas, uma tempestade de citocinas que gera uma resposta inflamatória tão grande que por si só causa lesão tecidual. A gente vai tentar explicar um pouquinho melhor isso aí. Mas entendo aqui, ó, linfócitos B e linfócitos T. O linfócito B, ele entra em contato direto com o antígeno, ok? Olha aqui. E ele gera o quê? Ele estimula a produção de outros específicos para aquele antígeno e eles vão produzir essas imunoglobulinas ou anticorpos. Anticorpos que reconhecem, eles são como se fosse o dedo duro do organismo. Quando o antígeno entra, ele está lá, aquele lá é o fulano, aquele é o invasor. E a partir daí eles geram uma resposta inflamatória. A partir daí eles geram uma resposta, eles avisam outras células, eles ativam mecanismos, liberação de substâncias, que a gente vai ver um pouquinho mais também. Eu não vou ser tão científico, gente, mas eu vou tentar, dentro do possível, fazer vocês entenderem de uma maneira mais científica. Não tanto, mas mais científica. Então, esses linfócitos B, eles são responsáveis pela chamada resposta humoral. Não é engraçado, é humoral. É uma resposta que é basicamente produzir anticorpos para você ter o bloqueio dos antígenos. Ou seja, ele vai, como se fosse assim, ele vai segurando o antígeno para que outras células possam chegar próximas e você ter uma produção. Os linfócitos T, eles vão reconhecer através de duas maneiras. Uma das maneiras, os linfócitos T CD4, que eles vão fagocitar também aqui, ó, e eles vão gerar uma resposta, estimulando outros linfócitos T a reproduzirem e a estimular. Então isso se torna um feedback, ele se autocontrola, ele se automodula. Tá bom? Vamos passar um pouquinho mais. O que eu estava falando da imunidade inata adquirida, aqui para você entender um pouquinho. Células, né? Então você tem aqui, ó, diferentes micro-organismos. Tá? Você tem vários micro-organismos diferentes aqui. E você tem células, aqui são células, ó. Tá? Receptor de células TOL. E seriam receptores pouco específicos. Estão vendo que eles estão reconhecendo um antígeno, reconhecendo outro antígeno e outro antígeno, tudo são iguais, ó. Tá vendo? Ele só reconhece o que não é próprio, mas ele não é muito específico. Tá? E isso faz parte da imunidade inata. Por isso que eu falei que a imunidade inata é uma imunidade, assim, vamos dizer assim, fraquinha, mas ela funciona. Tá? Ela funciona, seria uma primeira linha de proteção. Ela também está presente nos tecidos, né? Ela reconhece de várias maneiras, tem vários tipos de receptores que reconhecem esse antígeno de maneira diferente, que não são muito específicos, eles são receptores gerais, vamos dizer assim. Eu reconheço, por exemplo, exemplificando, eu conheço uma pessoa, eu olho para uma pessoa, eu sei, é um homem, é uma mulher, que características físicas, né, eu já reconheço. Mas se eu olhar assim, o sistema imunitário inato, ele é como se fosse assim, reconhece, é um homem. Você perguntar para ele como é que ele é, não sei, ele é um homem só. Agora,
A imunidade adquirida, não. Ele vai dizer, não, é um homem, tem mais ou menos 1,70 m, tem pele de tal cor, olhos de tal cor. Então ele começa a ser específico. Tá? Eu vou ter a produção de respostas celulares e humorais. Celulares, ou seja, estimulação de outras células que vão ser específicas. Ou seja, eu vou produzir anticorpos, olha lá, anticorpos, isso aqui são anticorpos, específicos. Vocês podem ver que aqui, ó, os receptores são todos iguais. Este e este são iguais. Reconhece os três antígenos. Mas a resposta adquirida ela vai ser bem mais específica. Por quê? Porque eu vou ter um receptor específico. Eu vou gerar um anticorpo específico para reconhecer esse antígeno. E a partir daí eu gero uma resposta mais eficaz, mais intensa. Só que essa resposta tem um probleminha, ela demora um pouco mais. Demora um pouco mais no sentido assim, se for um primeiro contato. Por isso que quanto mais contatos, por exemplo, às vezes eu cito a minha profissão como exemplo, no sentido assim, eu sou médico, então eu entro em contato com muitos antígenos, eu entro em contato com muitas doenças, infecções, e isso faz com que o meu organismo reconheça agentes diferentes. Esse reconhecimento de antígenos diferentes, de coisas diferentes, faz com que eu tenha uma certa proteção aumentada. Em compensação, no início, quando nós começamos a trabalhar nessa área, a gente ficava mais doente, mais gripado, pegava infecções mais fácil. Por quê? Porque nós estávamos em processo de conhecimento dos antígenos. Tá? Então, entendo. Quanto mais experiência antigênica você tiver, mais resposta você vai ter. Então, por que é importante ter uma vacina? Porque você vai gerar, vai fazer com que esta resposta seja intensa, seja mais específica e seja mais eficaz contra um determinado antígeno. No caso nosso, né, que a gente vai falar hoje, nós estamos falando, né, o motivo da live, seria falar um pouquinho sobre a preocupação com o Covid-19, que por ser uma resposta, um agente infeccioso novo, né, mundialmente desconhecido, por isso causou uma pandemia, porque as pessoas não conheciam no mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas e eram desconhecidos, o antígeno era desconhecido. Né? Então a gente tem um problema novo, o organismo, não é só o problema econômico, o problema social, mas a gente tem um problema de dar tempo para o nosso organismo reagir. E se fosse um vírusinho qualquer, uma coisa qualquer, que não tivesse grande expressão, mas por sua patogenicidade, por conta da sua virulência, por conta da sua alto poder lesivo nos tecidos, ele causa morte com grande intensidade, né? Ou seja, assim, as pessoas que realmente desenvolvem a doença, elas têm alto risco de morte. Graças a Deus, nós temos cerca de 80% das pessoas que têm contato com o vírus, elas estão livres, ou seja, o sistema inato e a resposta adquirida vai se gerando, por isso um período de incubação de 7 a 14 dias, né? Você junta esse período de incubação do vírus, você tem uma geração da resposta. E muitas vezes essa resposta é efetiva. Em 80% dos casos, essa resposta é efetiva ou fracamente lesiva. Né? Por exemplo, vocês já ouviram falar que quando pessoas foram fazer vacina para gripe, né? Fulano fez vacina para gripe e ficou gripado. Está correto isso? Era problema da vacina? Não, não era, gente. Era justamente isso que eu estou falando. Ele apresentou o antígeno, ele mostrou o antígeno. O agente causador da gripe é este. Então, resposta do organismo. E essa resposta, às vezes, gera alguns sintomas. Tá? As respostas inflamatórias podem gerar alguns sintomas. Tá certo? Então, por isso, é importante se vacinar. Tanto que uma das grandes soluções, uma das grandes coisas que está se buscando agora é uma vacina que seja eficaz para o problema da Covid-19. Vamos lá. Aqui nós temos alguns componentes da imunidade inata, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito aqui. Mas nós temos células fagocitárias que vão lá, o antígenozinho entra, eu acho que está pequeno, mas depois quem quiser rever isso aí, né, consegue ver de uma maneira mais ampliada. O antígenozinho está lá, chega a célula, entra em contato, ela é inespecífica, ela é do sistema inato, então ela é inespecífica, não faz parte dele, ele vai lá, fagocita. Existem também as células NK, que elas são essas aqui, ó. Elas reconhecem células infectadas e elas vão lá e matam essa célula. Mas não é a célula do meu próprio organismo? É. Por isso que eu falei que às vezes, se você tiver uma grande poder de infestação, de infecção e de lesão tecidual, você tem o próprio organismo matando
alguns, como acontece, por exemplo, na hepatite fulminante. Você tem uma hepatite que há tanta lesão no fígado que o próprio organismo necrosa o fígado. Tá? É uma resposta imunitária. Tá? Ah, mas como assim, professor? O sistema não está lá para proteção? Não, ele está lá para tentar manter o equilíbrio, tentar manter a homeostasia. Nem sempre isso é possível. Tá? Graças a Deus, a maior parte das vezes é possível. Então, existem essas células NK, natural killer, ou seja, assassinas naturais, em tradução literal, né? Elas vão atuar contra as próprias células do organismo que estejam infectadas e que eles notam que já não tem mais solução. Essa célula está totalmente infectada, então eu vou exterminar com ela. Existem também as citocinas, interleucinas, várias coisas que são liberadas para auxiliar na resposta da fagocitose lá de cima, tá? E essas citocinas vão fazer o quê? Elas vão mediar um sistema de inflamação. Aqui são os neutrófilos, são as células brancas pouco específicas do sangue, né? Então elas vão aumentar. Quando eu tenho uma infecção, por exemplo, eu tenho uma pneumonia, eu tenho um apendicite, eu tenho uma coisa assim, essas células se multiplicam, aparecem muito. Então nós temos assim uma leucocitose. O que seria uma leucocitose? Seria uma resposta inflamatória. Eu produzo muito dessas células aqui. Para quê? Para tentar eliminar o antígeno. E isso vai gerar uma série de problemas. A própria resposta inflamatória gera problemas. Tá? Então, assim, eu tenho também a estimulação de outras células natural killers, que vão também lesar tecidos. E eu tenho a produção de citocinas, que também causam morte tecidual. Ah, professor, mas você está falando em morte tecidual? Sim, é por isso que eu falo. A virulência do antígeno, do agente patogênico, é um problema. E alguns são mais intensos, outros são menos intensos. No caso da Covid, nós temos um problema grave. Tá? Bom, mas o sistema do complemento também. Então existe aqui, ó, fagócitos, células NK, citocinas e sistema do complemento. Então isso tudo faz parte do sistema imunitário. Onde é que está isso, professor? Isso está nos tecidos e no sangue. Tá? Esse sistema do complemento, C3, C4, C5, C3A, C3B, C5A, C5B, eles têm rotas de atuação. Quando ele encontra um antígeno, ele é pouco específico, mas ele atua tentando bloquear esse específico, essa atuação do antígeno. Essa ativação, por exemplo, do C3 para o C3A, C3B, que são os elementos ativos. O C3 ele faz parte da circulação. São dois sistemas, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas é só para você entender. Sistema de complemento, como o próprio nome diz, é um complemento de resposta. Ele vai ser ativado frente ao contato com o antígeno e ele vai gerar uma linha de antígenos, né, de novos antígenos, de reconhecimento de antígenos, de peptídeos, né, vai estimular uma resposta inflamatória, ou seja, vai aumentar mais ainda aquela inflamação lá que eu falei. Ó. Por isso que quanto mais intensa a inflamação, a infecção com inflamação, mais resposta tem. E essa resposta por si pode ser lesiva ao organismo. Tá? E ela vai estimular também células fagocitárias. Então vocês vejam a fagocitar o antígeno. Então vocês vejam que isso tudo atua, todos esses mecanismos eles atuam em conjunto. Eles não atuam separadamente, eles atuam em conjunto. Tá? Então, no sentido do quê? Qual é o objetivo dessa atuação? É justamente o bloqueio ou a eliminação desse antígeno que está causando o desequilíbrio da homeostase. Da homeostase é o quê? A homeostase é o equilíbrio fisiológico, o bom funcionamento do organismo. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, gente, mas depois eu vou responder algumas perguntas, né? Quem quiser ficar mandar algumas perguntinhas, eu posso mandar. E até entrar em contato comigo também, tá? Não tem problema não. Mas vamos lá. Bom, mecanismo de defesa relacionado com a imunidade inata. Então, o que eu estava falando ali? Existem as citocinas, que são, vocês já ouviram falar, o interferon, alfa e beta, gama, né? Nas infecções virais, eles aumentam muito. Interleucina 2, interferon gama, infecções por agentes intracelulares. Então, por que eu tenho isso aqui aumentado? Porque os vírus eles são intracelulares. Os vírus necessitam entrar nas nossas células, eles precisam usar o nosso mecanismo de replicação celular nosso, RNA, DNA. Eles precisam usar geralmente o nosso RNA. Alguns vírus usam o DNA e outros usam o RNA. Né? Mas alguns retovírus, por exemplo, o vírus da AIDS, ele usa o nosso DNA para formar um RNA dele. Quando o normal é o RNA da origem ao DNA.
Mas o nosso vírus, no caso aí, é um vírus de RNA. E apesar de ser RNA, ele é bem virulento, né? Bom, existem também a produção das interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 4, infecções por bactérias extracelulares, protozoários e helmínticos. Então, por que eu peço às vezes dosagem de interleucinas, de imunoglobulinas e interleucinas? As interleucinas eu posso ter, né, uma especificidade maior quando eu tenho, por exemplo, seres extracelulares. Bactérias, elas não são intracelulares, elas são extracelulares. Elas atuam no tecido extracelularmente, ou seja, extracelular das nossas células. Os vírus não. Eles são indivíduos menores, são agentes menores, e eles atuam dentro da célula. Eles usam a máquina de replicação minha dentro da minha célula. E as bactérias não, elas ficam no extracelular. Então, teoricamente, são menos lesivos. Teoricamente, né? Teoricamente. A gente sabe que infecções virais também podem ser muito graves, podem matar com infecções muito graves. Por isso que eu falo, depende do sistema, depende da resposta imunitária, depende da experiência antigênica, da tua imunidade inata e da tua imunidade adquirida. Bom, existem as quimiocinas também, né? Interleucina 8, CXCL9, CCL3, CCL4. Existem as proteínas, proteína C reativa, todo mundo já viu, né, nos exames de sangue, pede proteína C reativa. Complementos total, né? É exatamente isso que eu estava falando agora para vocês. Eles são indutores não são indutores, são indicadores de coisas que estão, indicadores de diagnóstico, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, interleucina 2 aumentada, eu vou ter uma possível infecção maior, mas possivelmente essa infecção seja por agentes intracelulares, ou seja, virais. Se eu tiver, por exemplo, interleucina 4, interleucina 6, interleucina 1, e TNF-alfa, justamente o TNF-alfa também é um indutor da febre, que é um mecanismo também de proteção. Você aumenta a temperatura do organismo para tentar erradicar o micro-organismo. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho esse aumento do TNF-alfa, eu tenho aumento da temperatura. Então, pessoal, a febre não é uma coisa ruim, a febre é uma coisa boa. Apesar de ser boa, no sentido imunológico falando, ela causa um mal-estar, dores no corpo e essa muita coisa. E as dores no corpo também são causadas por essas próprias citocinas, tá? Proteína C reativa é um indicador de resposta inflamatória. Às vezes eu tenho algum problema, não estou bem, o médico pede um monte de exames, e uma das coisas que aumenta bastante na infecção por coronavírus é a proteína C reativa. Aí, então, só para dar uma repassada aqui, na imunidade adquirida, uma das principais coisas que nós temos na imunidade adquirida é justamente o aumento das imunoglobulinas. As imunoglobulinas, quem já foi meu aluno sabe que eu já falei. Eu falei sobre a GG, a imunoglobulina G, ela é responsável pela resposta, principalmente a resposta secundária, ou seja, ela faz parte da resposta à memória imunológica. Ou seja, quando eu fui vacinado por determinado antígeno, eu fiz a BCG, eu vou ter antígenos específicos, anticorpos específicos, né, que vão me reconhecer. Então, eu vou ter IgGs aumentadas num nível tolerável. Quando eu tenho infecções agudas, ela também aumenta, mas ela demora mais para aumentar do que a IgM. A IgM tem uma estrutura pentâmera, ou seja, são 5 delas aqui reunidas, e ela é específica, elas são muito específicas, todas elas são muito específicas, tá? Então, ela atua em processos agudos, ou seja, ela é a primeira a ser produzida. Eu tenho uma infecção, seja ela viral, bacteriana, fúngica, eu tenho a produção de IgM em larga escala. Então, lembra que eu falei lá atrás, daquelas célulazinhas, tanto o sistema, os linfócitos B lá, eles vão produzir esse tipo de imunoglobulina principalmente. Tá? As imunoglobulinas, elas podem atuar soltas na circulação ou elas podem atuar presa a tecidos. Por exemplo, a imunoglobulina E, ela atua ligada aos tecidos, geralmente. Ela está muito associada às parasitoses intestinais e ela está muito associada às respostas alérgicas. Quando eu tenho aumento da imunoglobulina E, eu penso em respostas alérgicas e respostas parasitológicas, né? Isso depende muito do quadro clínico, lógico.
IgD, geralmente, ela é ligada a tecidos e ela atua como bloqueador de possíveis antígenos, ou seja, ela fica lá como se fosse um espinho, tá? Ela está protegendo meu tecido, qualquer tecido, ela vai ficar lá de proteção. Ela tá, então, ela não existe muito na circulação sanguínea, ela é mínima na circulação sanguínea, e ela é uma das principais protetores teciduais. A imunoglobulina A, essa aqui é passeadeira, gente, essa aqui ela gosta de sair. Essa aqui é a principal, contém o leite materno e as secreções intestinais, né? As secreções externas, né? O intestino é interno, o intestino é interno, né? O intestino é interno porque ele tem um orifício de entrada e um orifício de saída. E a principal imunoglobulina, a que ajuda na formação da minha flora bacteriana, que ajuda na manutenção do equilíbrio do meu intestino, é essa imunoglobulinazinha aqui, ó. E lembra quando eu falei da amamentação lá, o nenê, ele mama, e uma das principais coisas que a mãe passa para ele é a imunoglobulina A. Passa as outras também? Passa, GG, IgM um pouco, mas a principal é a imunoglobulina A. E como a natureza sabe, né, ela vai lá colonizar o intestino e ajudar a formação da flora intestinal. Então, se eu tenho uma infecção bacteriana ou viral, uma infecção, né, o que eu vou dizer? Ela vai gerar anticorpos específicos. Esse aqui e esse aqui, eles podem ser específicos para o corona, por exemplo. Eles podem participar na resposta contra o corona. Pode ser, não estou especificando, mas vamos dizer que esses dois aqui, IgM e IgG, são específicos para o coronavírus, tá? Esse aqui não vão agir assim. Esse aqui vai bloquear de uma maneira inespecífica. Bom, e esse aqui, eles são... Quando eu tenho infecção aguda, como no caso todas agora são, né, que são primeiras infecções, eu tenho um grande aumento da IgM. Ela causa uma resposta chamada primária, onde eu produzo muito disso aqui e depois eu começo a produzir isso aqui. Como que eu vejo se eu já tive uma doença? Eu vou ter altos índices de IgG e posso ter ou não, dependendo do tempo de associação e da virulência do antígeno, eu vou ter IgM ou não, tá? Então essas são uma das coisas que são responsáveis pela especificidade do sistema imunitário adquirido. Bom, o mecanismo de defesa, então, e seus principais mediadores, desculpa. A imunidade, então, ela é conferida, então, resumindo aqui para vocês, né? Imunidade inata, imunidade adaptativa ou adquirida. Adquirida ou adaptativa. Então, as inatas têm as células teciduais, lá, os granulócitos, os macrófagos, que vão ativar neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que são aquelas células que a gente vê nos hemogramas, né? Quando a gente for falar pessoalmente aí, eu quero que, eu vou oportunamente falar com vocês, eu vou pedir para que tragam e eu vou levar alguns hemogramas, né, para a gente poder analisar isso aqui e relembrar disso aqui de uma maneira bem mais específica, tá? Então esses aqui são respostas da imunidade inata, ou seja, todo mundo tem neutrófilo, todo mundo tem eosinófilo, todo mundo tem basófilo, tá? Eles podem ser estimulados a mais ou menos, mas eles não são específicos, eles aumentam em resposta ao estímulo da resposta adaptativa. Ou seja, o neutrófilo aumenta por conta própria? Não. A imunidade adaptativa, através dos linfócitos que vão produzir, através das células B que vão produzir anticorpos, vão estimular, e o sistema de complemento também, né, vão estimular os neutrófilos a aumentarem de número para poder erradicar, englobar as partículas do antígeno, no caso, ou a bactéria, ou o vírus, ou o fungo, e vão ajudar a eliminar. Então, a imunidade adaptativa ou adquirida, ela é composta basicamente pelos linfócitos T, linfócitos B, gente, tá? Todo mundo já ouviu falar no linfócito TCD4, TCD8, né? Que são, o CD4 é aquele principal que o pessoal chama, na época que apareceu a AIDS, e disseram, não, tem um general, célula general, que são, qual seria essa célula? Seria o linfócito TCD4, tá? Por quê? Porque ele é muito específico. Ele é que estimula uma resposta, ele que organiza uma resposta, ele produz coisas que vão responder de uma maneira específica. Ele que vai fazer uma adaptação do sistema imunitário para responder frente ao antígeno. Bom, então qual a diferença? Essa imunidade adquirida, ela é específica, ela é altamente específica, ou seja, ela se gera frente a um estímulo específico, um antígeno. Por isso eu quero fazer uma vacina contra o Covid. Entendeu? Ela também é capaz de gerar uma diversidade, ou seja, ela pode responder de maneira assim, efetiva a vários tipos de antígenos.
ela também gera memória. Lembra que eu falei agora há pouco ali para vocês? A imunoglobulina G, produzida pelos linfócitos, ela vai gerar uma memória imunológica. Então, ou seja, quando eu fui vacinado, eu estimulei esse meu linfócito a produzir imunoglobulinas, eu vou estar tendo uma memória imunológica. Então, eu vou ter uma resposta mais eficaz, mais rápida e possivelmente nem vou ficar doente, frente a um antígeno já conhecido meu. Tá? Ela tem uma especialização, ou seja, ela é específica e especializada, ela gera respostas especializadas, ela gera uma resposta contra determinado antígeno. Tá? Agora, uma coisa importante de se lembrar, ela é autolimitada. O que é autolimitada? Por que é autolimitada? Porque vocês imaginam se você gera uma resposta e isso não para mais, começa a produzir de uma maneira que vai ter resposta. Por exemplo, eu vou ter contato contra o influenza e eu vou produzir, todas as minhas imunoglobulinas vão ser contra o influenza. Pode isso? Não, não pode, né? Então ela tem que ter a autolimitação. Ela tem um mecanismo de autolimitação. Né? Ela tem um mecanismo de parada, vamos dizer assim. Tá? E a não reatividade ao próprio, ou seja, ela não, em condições normais, ela não reage contra o que é meu. Ou seja, eu não produzo anticorpos contra mim mesmo. Não produzo, não. Eu posso produzir? Posso. Infelizmente posso. Por isso que eu falo que o sistema não é um sistema de defesa, sim um sistema de homeostase. Quando há algum desequilíbrio, pode ser até de origem genética, de uma série de alterações que possam vir a ocorrer, vários tipos de doença, eu tenho as chamadas doenças autoimunes, onde eu tenho a produção de anticorpos, ou até por respostas cruzadas. Por exemplo, se eu tenho uma amidalite de repetição, eu vou gerar respostas contra os agentes causadores da amidalite, né? Geralmente os streptostáfilos, que vão se tornar, que tem elementos na sua estrutura semelhantes a alguns sinalizadores de células teciduais da tireoide. Como assim, professor? Isso mesmo. Por isso que eu tenho uma tireoidite Hashimoto, que é uma tireoidite autoimune, ou seja, ela pode ter imunidade cruzada, ou seja, ela pode, por semelhança, reconhecer. Então, normalmente não deve conhecer. E eu posso também gerar resposta, por exemplo, à febre reumática. Tá? Então, eu posso ter respostas do meu sistema imunitário causando lesões, o que não é esperado. E lógico que nós temos... Por isso que eu falo que não é o sistema de defesa, gente. Não é o sistema de defesa, é o sistema que mantém o equilíbrio. De uma maneira geral, isso é o que se consegue com o sistema imunitário. Né? Bom, aí depois vocês dão uma olhadinha também na imunidade humoral, imunidade celular. Humoral é o quê? Isso aqui faz parte da imunidade adquirida, gente. Tá? Imunidade humoral quer dizer no líquido intersticial, no líquido sanguíneo, nas secreções, eu vou ter o quê? Eu vou ter, se eu tiver um micro-organismo, eu vou ter a estimulação de linfócitos, que vão responder, que são os linfócitos B, que vão produzir anticorpos e vão se ligar aos antígenos. E com isso eu vou ter o bloqueio das infecções, eu vou ter a eliminação do antígeno. Tá? Ele vai bloquear, primeiro vai bloquear e facilitar o reconhecimento. A partir daí você vai ter as células, tanto os fagócitos quanto o natural killer, quanto os linfócitos T, CD8 e CD4, também atuando, produzindo uma imunidade mais específica ainda. Tá? Então ele vai gerar uma resposta celular. Eu tenho uma resposta humoral, que é a produção de anticorpos. Humoral se refere a anticorpos. Tá? Anticorpos e citocinas. E eu tenho uma resposta celular. Ou seja, eu vou ter linfócitos TCD4 em memória. E TCD8 em memória. Então eu tenho uma chamada resposta, uma memória da resposta imunitária. Eu tenho memória no sistema inato? Não tenho. Não tem. Essa é a grande diferença. Tá? Ela é mais específica, adquirida, e mais eficaz. E por conta, uma das coisas que fazem com que ela seja eficaz é justamente a parte de ela ter a memória. Ou seja, ela entrou em contato uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez ela responde melhor. Então, cada vez nós temos uma resposta mais eficaz. É lógico que eu posso ter... nenhuma vacina, no caso, vai ser eficaz contra 100% de antígenos, né? Por exemplo, contra a gripe, ela protege, vamos dizer assim, 99%, mas existe algum tipo, alguma variação do vírus que pode não ser reconhecido, tá? Então,
Mas quanto mais você estimular o teu sistema imunitário, quanto mais você se vacinar, quanto mais você melhorar a sua alimentação, por exemplo, uma alimentação boa, exercício físico, tudo isso faz com que você consiga manter o teu sistema funcionando de uma maneira mais eficaz e faz com que isso você adoeça menos. Quanto menos você tiver problemas, né, assim, de não se alimentar, não fazer atividade física, você vai quebrando esse elo de equilíbrio. E o vírus, né? O vírus, vamos falar um pouquinho do vírus. Então, na verdade, o vírus é uma palavra que significava, veio do latino, né? Que significava veneno ou toxina. Né? Eles não tinham essa noção de que o vírus era, na verdade, um micro-organismo. Eles achavam que era uma toxina ou era um veneno. Então, está sendo uma entidade biológica com capacidade de autorreplicar e utilizar a maquinaria das células. Ou seja, aquilo que eu estava falando para vocês, o vírus ele tem um diferencial com outros científicos, por exemplo, bactérias, ele precisa entrar na minha célula, ele precisa usar meu material genético, ele precisa usar a nutrição da minha célula para se replicar. E quanto mais ele consegue fazer isso, mais lesão tecidual ele faz e mais facilmente ele vai acabar com meus tecidos e gerar minha morte. Mas isso não acontece, graças a Deus, geralmente não acontece sempre. A maioria das vezes não acontece. Eu tenho infecções, eu entro em contato com vírus, com bactérias, com fungos o tempo inteiro. Eu aqui, nesse momento, posso estar entrando em contato com alguma bactéria, algum fungo, com certeza fungo, alguma coisa assim. E por que eu não estou doente? Porque o meu sistema, ele tem, além da imunidade inata, que é a minha pele, que é as minhas secreções, está me protegendo, eu tenho a resposta via humoral e celular. Eu tenho células que já conhecem os antígenos e eu tenho respostas circulantes no meu organismo que já fazem com que reconheça se eu, por algum motivo, houver alguma infecção, uma entrada dentro do organismo. Né? Um vírus é formado por capsídeo de proteínas que envolve em ácido nucleico, que se envolve em ácido nucleico, que é um tipo de ácido, né? O DNA e o RNA que eu falei. Por isso ele precisa usar o nosso. Ele não tem de onde tirar. Ele precisa entrar na nossa célula para pegar esse ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, DNA e RNA. Então essa estrutura, por sua vez, pode estar rodeada por envelope viral, tá? É uma camada lipídica, proteica lipídica. E ela então, o que acontece? Ela fica mais difícil de ser atingida. Ela fica mais difícil de ser eliminada. Né? Quanto mais proteção ele tiver, é que nem você, ela está de armadura, vamos dizer assim. Né? Então o vírus está encapsulado. O vírus da AIDS é um vírus encapsulado, por exemplo. O corona não é encapsulado, mas ele mesmo assim, pelo poder de desconhecimento do organismo e a alta patogenicidade dele, ele causa muito problema. E outra coisa, o ciclo, que é importante saber, o ciclo viral, ele tem um agente potencialmente patogênico, né? Necessita de maquinaria metabólica da célula invadida, para que, desta forma, possa replicar o seu material genético e reproduzir muitas cópias do vírus original. Esse processo pode prejudicar a célula, inclusive destruí-la, gerar a morte tecidual e a morte do organismo. Tá? A gente está chegando ao final agora aqui, né, pessoal? Espero que a gente tenha sido boa essa nossa conversa aqui, uma conversa um pouco unilateral. Eu geralmente faço uma conversa mais aberta, né? Costumo ouvir as pessoas ao mesmo tempo que falo. Mas infelizmente, assim, na situação que a gente está, é o que a gente pode fazer, e eu espero ter colaborado com vocês de uma maneira mais efetiva, que pelo menos ocupado o tempo um pouquinho, né? Então, em um momento desse, eu gostaria de deixar um pensamento para vocês, né? O pessimista vê dificuldades em cada oportunidade. O cara, todo momento, ele vê uma dificuldade. E o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. É aquela velha história, me dê um limão que eu faço uma limonada, né? E essa maneira, é uma coisa que eu gosto de ressaltar, gente, isso foi dito por Winston Churchill, né? Uma coisa que eu gosto de ressaltar, o sistema imunitário, ele tem uma interligação muito íntima com o sistema endócrino e sistema neuronal. Por isso que as pessoas, quando estão estressadas, quando estão deprimidas, elas adoecem mais fácil. Elas quebram por si só, internamente, esse equilíbrio. Então, não façam isso com vocês. Tentem encarar esse momento, que é difícil para todos nós. Nós gostaríamos de estar pessoalmente com vocês, gostaríamos de estar abraçando, dando um abraço em cada um, mas a gente sabe que não é possível nesse momento. Então, a minha mensagem que eu queria deixar agora é que vocês, isso vai passar.
Graças a Deus isso vai passar, eu dou certeza para vocês. E eu acho que isso por si não vai causar grande repercussão no futuro. Tá sendo chato agora, mas a gente vai poder, daqui uns tempos vai ter, assim, de certa forma dar risada no sentido não das mortes, das coisas acontecendo, mas sim de quem conseguiu sair bem dessa aí. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todo mundo. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou estar de olho no chatzinho aqui agora. Ah, já tem algumas aqui, vamos ver. Vacina Angélica. Angélica Maria da Silva, né? Acontece que a vacina coronavírus. Peraí, calma aí que tá passando rápido. Onde é que tá aquela lá? Passou rápido aqui. Onde é que tá da Angélica? Entrou mais resposta aqui. Onde é que tá? Está no início, pode ser no final. Angélica, só um pouquinho, tô procurando tua resposta aqui. Eu tô procurando tua pergunta aqui. Vou procurar aqui também. A vacina, você falou da vacina, né? Tá meio travando aqui. Desculpa aí, gente, mas eu tô tentando. Vamos ver aqui, eu vou procurar a pergunta da Angélica. A Thaís vai me ajudar aqui um pouquinho. Algumas pessoas perguntaram sobre como que elas podem aumentar a imunidade. Bom, a Thaís está me ajudando aqui, me dando uma mãozinha. É o seguinte, algumas pessoas perguntaram como pode aumentar a imunidade. Eu já dei falei brevemente sobre isso aí. Uma das maneiras é não entrar em depressão, primeira coisa. E a outra é tentar fazer alguma atividade física, mesmo que internamente, dentro de casa, fazer alguma coisa, né? É se movimentar. Outra coisa, tentar manter a cabeça ativa e buscar uma alimentação boa. O que seria uma alimentação boa? Muita hidratação, muita fruta, muita salada, não comer comida muito gordurosa, tentar não aumentar muito o peso, que é muito difícil agora que a gente não está tentando, não podendo sair, né, e fazer caminhadas, coisas desse tipo, mas tentar manter um pouquinho o peso aí, né, para não entrar num desequilíbrio. Tentar, de uma maneira, manter uma vida saudável nesse sentido, tá? Uhum. O que é essa aqui? A Juju Milk. Minha mãe tem 86 anos e uma úlcera varicosa na perna que requer curativos diariamente. Durante o procedimento, quais os riscos perante o coronavírus? Nenhum. Né? Perante o coronavírus, nenhum. O coronavírus ele é via respiratória, então não tem nenhum. Ele não tem contato direto, ele via vetor de passar o coronavírus, a não ser que ela vai fazer curativo com uma pessoa infectada, né? Então teria problema, mas assim diretamente não tem não, tá? Existe sim com outros agentes infecciosos, bacterianos e tal mais. A Helena Edith Alves, eu gostaria de saber sobre o delivery de comida. Dá para confiar ou há riscos de contaminação nos alimentos que já vêm prontos? Por exemplo, comidas que são consumidas frias ou geladas. Olha, eu aconselho gente a não pegar assim, não pedir muita salada, evitar pedir salada, porque salada você pode lavar em casa, se usa aquela velha e boa, que boazinha, uma colherinha de que boa para 1 litro d'água, você lava bem a sua saladinha, para comer a sua saladinha. Sushi, sashimi, essas coisas desse tipo, é melhor não. Comidas cruas, quibe cru, essas coisas é melhor, que sejam manipuladas, é melhor evitar no momento sim. É melhor evitar, tá? E mais? Disse Maria, olha só. Por que algumas pessoas gripam, resfriam, outras não, quando tomam a vacina da gripe? Tem a ver com a imunidade? Sim, tem a ver com a imunidade. Justamente o que eu falei. Algumas pessoas, na primeira vez que entram em contato com essa vacina, fazem a vacina, elas têm maior probabilidade de ficar gripadas, ou seja, de gerar uma resposta. A própria resposta imunitária, lembra que eu falei para vocês, a própria resposta imunitária, ela gera uma reação do organismo, e essa reação pode ser uma reação semelhante a uma gripe. Agora, se vocês não têm o agente causador, você, por exemplo, você vacinou contra o vírus, é só uma coisinha do vírus, por exemplo, é um marcador do vírus que é exposto no teu sistema imunitário. E isso faz com que eu tenha a resposta, tá? Agora, eu falei assim, imagine se o vírus tivesse entrado na minha célula, gerando uma resposta. A resposta seria muito mais intensa. Então, pode ter, sim, uma respostazinha mais leve, pode ficar um pouquinho gripada, ou não, né? Como você disse, algumas pessoas podem, outras não.
Então depende muito da experiência antigênica e depende muito do estado imunitário da pessoa em si. Vamos ver qual é a outra. Jerusa, vamos lá, Jerusa. O coronavírus é chamado assim por causa do seu formato? Ou porque já sofreu alguma mutação? Não, não tem não. Isso aí, o formato dos vírus, geralmente eles são aquele formato ali, até eu botei, vou tentar voltar aqui, não sei se eu consigo voltar. Eu vou tentar voltar aqui. Né? O coronavírus, ele tem um formato que é fruto de microscópio eletrônico, que eles tentam fazer uma imagem tridimensional para a gente ter. Essa imagem aí, vocês estão conseguindo ver, tá? Essa imagem aí, mas não tem nada a ver não, porque a maioria dos vírus tem esse tipo de formato, com algumas diferenças e tal, mas é mais ou menos esse formato aí. Neil Caldeira. Nelly? Ah, é. Não, Neil. Nelly Caldeira. Caldeira Duarte. Em média, quanto tempo é necessário para que uma pandemia seja delimitada, vencida e finalizada? Bom, essa é uma boa pergunta, Lili. É o seguinte, isso muito depende das pessoas, né? Depende das pessoas colaborarem. Por exemplo, agora as pessoas estão fazendo essa restrição social, essa falta de contato. Para quê? Porque o medo de uma pandemia é o seguinte, quando eu tenho um antígeno como o coronavírus, que é desconhecido, nós não temos uma resposta inata, ela é muito fraca nesse sentido, porque o vírus é muito virulento, então eu não tenho uma resposta boa. Então o que eu preciso? Eu preciso de isolamento social, eu preciso evitar o contágio, eu preciso evitar estar em contato com pessoas que possivelmente sejam disseminadores desse antígeno. Então o que vai acontecer? Se as pessoas não colaborarem, não tiver esse isolamento, não tiver esse cuidado, o vírus se propaga. Então o que é essa propagação de pandemia exponencial que aconteceu na Itália, na França e nos Estados Unidos, em alguns lugares aconteceu mais que nós aqui, graças a Deus. Graças a Deus eu digo que não aconteceu em nós, não que aconteceu neles, né? Mas o que acontece? Você tem a propagação exponencial é o seguinte, você tem duas pessoas contaminadas, no outro dia passa para 4, no outro dia passa para 8, no outro dia para 16, 32, 64, e aí você tem uma linha ascendente, quando você vê milhares de pessoas estão contaminadas. Então, se você não tem contato próximo, o que vai acontecer? Essa linha não sobe desse jeito. Algumas pessoas perguntaram já, todos nós vamos ser contaminados pelo coronavírus? É uma resposta difícil, talvez daqui um ano, a gente vai conseguir uma resposta mais efetiva sobre isso. Eu acredito que, como a maioria das pessoas, 80% dos contaminados não tem nenhum sintoma, e esse é o motivo para que nós não, se possivelmente contaminados, não passemos para outros que possam desenvolver a doença, por isso é importante o isolamento social, entenderam? Se eu tiver o coronavírus, eu posso não desenvolver nada, mas num período de 7 a 14 dias eu vou estar espalhando esse vírus para pessoas que potencialmente possam ter alguma coisa. Então, o bom senso, a colaboração da população e dos indivíduos vai ajudar quanto à finalização dessa pandemia. Marli Nunes. Boa tarde, Marli. Gostaria de saber sobre o tratamento de infecção. Quanto ao uso de antibiótico, não surte efeitos? Bom, Marli, como eu falei, os antibióticos, na verdade, eles são mais para agentes, no caso, bacterianos, tá? Porque como o vírus ele entra dentro da célula, eu teria que atingir a célula para atingir o vírus. Então, o vírus geralmente não tem remédio contra o vírus. Ele tem remédios, por exemplo, que tratam o vírus da AIDS, né, que são específicos, para impedir a sua replicação e a sua reinfecção de outras células. Então, antibiótico em si não atua contra o vírus. Tá? Não tem resposta contra o vírus. Então, não adianta você tomar... mas então por que tomar azitromicina para o coronavírus, que a azitromicina é para bactéria? Tudo bem. Aí você tem uma resposta, a diminuição da resposta inflamatória. Tá? Porque um dos grandes problemas que aconteceu, o problema é a pneumonia por coronavírus. É ela que mata. E como eu tenho uma resposta muito exacerbada, uma resposta muito intensa dessa resposta inflamatória, ela causa lesão por si própria. Lembra que eu falei que a própria resposta inflamatória pode lesar o tecido? Então eu tenho uma intensa resposta em pequeno tempo, causando a lesão tecidual do pulmão, e eu não perco as trocas gasosas e eu vou ter um problema de hipóxia. Então o que estão usando? Eles estão usando agora, graças a Deus, os pesquisadores não param, né? E eles estão conseguindo usar, por exemplo, os anticoagulantes, heparina, porque a reação patogênica, a lesão fisiológica no pulmão é muito parecida com
uma trombose pulmonar. Então, essa trombose pulmonar é tratada com heparina. E parece que está dando certo. E há uma luz no fundo do túnel. Então, fiquem tranquilos que vai ter tratamento, alguma coisa vai surgir. Sempre surge, tá, gente? É lógico que tem períodos mais difíceis, mas sempre a gente consegue acabar com isso aí. Bom? Maria de Lourdes Fernandes Medeiros Fernandes, né? Então, gostaria de saber se o mesmo vírus da pneumonia é corona também. Não, gente, não é isso que eu estou falando. Cada vírus é uma especificidade. Eu tenho pneumonias virais, eu tenho pneumonias bacterianas, eu tenho pneumonias fúngicas. No caso, esse vírus ele causa pneumonia. Então, essa pneumonia é específica do corona. Não quer dizer que qualquer vírus cause esse mesmo tipo de infecção. Tá? E mais aqui, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Perguntaram se tinha um alimento específico que aumentava a imunidade. Não, a Thaís está me ajudando aqui, me perguntou se existe algum alimento específico que ajude na imunidade. As vitaminas, geralmente vitamina C, vitamina E, vitamina K, a vitamina do complexo B, elas estimulam o sistema imunitário a funcionar de uma maneira mais eficaz. Tá? Eles dão, como dizer assim, o substrato, eles dão a munição para o sistema funcionar de uma maneira melhor. Quando você tem déficit de proteínas, de vitaminas, você faz com que ele funcione de uma maneira a meia boca, vamos dizer assim, né? Então é melhor a alimentação, não tem uma alimentação específica, tá? Mas é a alimentação bem variada, como sempre. Em qualquer doença, o que as pessoas falam, né? A alimentação é uma das chaves do tratamento. Se a pessoa estiver bem nutrida, e o que significa nutrir-se bem? Hidratar-se bem, primeira coisa, e usar alimentos o mais natural possível. E lógico que agora, como eu falei, evitar alimentos manipulados, tá? Sushis, quibe cru, coisas desse tipo assim, saladas, né? Você vai pedir alguma comida lá, pede uma pizzazinha, pede sei lá, um arroz especial, um risoto, qualquer coisa assim, um macarrão. Então não peçam salada, gente, tá? Porque isso aí sim pode vir contaminado. As pessoas estão falando sobre alguns alimentos, né? Aí perguntaram sobre suco de maracujá, gengibre. Sim, gengibre fortalece. Ó, aqui a Maria Berenice, né? Tomei suco de maracujá com gengibre. Acertei? Acertou, parabéns. É muito bom. Né? Eu também estou tomando suco de limão com gengibre. Tá? Então, tudo que estimula, que tem bastante vitamina C, bastante vitaminas em si, né? Eles vão melhorar a resposta do sistema imunitário. Maria Benítez conseguiu saber se o suco de laranja todos os dias. É a vitamina C, né, Berenice? Então a vitamina C, ela, em todos os sucos que tem vitamina C, seria bom. Um probleminha só que eu ressalto é que o suco de laranja é um dos mais calóricos que tem. Então, assim, entre o suco de caju, o suco de maracujá, o suco de limão e o suco de laranja, eu faria uma variação com os outros sucos aí. O suco de acerola, né, eu faria uma variação para evitar esse excesso de calorias, já que a gente está fazendo menos atividades físicas e com isso ganhando um pouquinho de peso, né? A gente vai, até estão virando brincadeiras na internet aí das pessoas tudo gordinhas, né, se encontrando após o isolamento pelo vírus, né? Seria, aqui, Maria de Lourdes, seria possível que os estudantes da UNB estudar a romano este vírus? Olha, assim, teria que conversar com pesquisadores lá, né? Sim, poderia. A romã faz horas, né? Que é usada em várias, como preventivo para várias coisas, né? Obrigado, LC. Obrigado, professor Paula, foi maravilhosa. Maria dos Reis, um abraço, Maria dos Reis. Eu gostaria de dar um abraço em todo mundo, gente. Eu não tenho como aqui ver tudo, né? O que falaram, o que estão aqui, mas tenho certeza que no meu coração vão estar. Eu vou olhar tudo isso aqui depois e se sintam agradecidos, se sintam beijados por mim, né? E fico realmente muito feliz com isso tudo, tá? Fico feliz de poder dar uma contribuição, seja menor que for, mas que pelo menos eu tentei fazer alguma coisa para que vocês saiam desse marasmo que a gente está, né? Eu pelo menos estou um pouco. Então que seja uma coisa boa, né? Que a gente possa ter contribuído de alguma forma para vocês acabarem com essa monotonia um pouquinho, né? Todo dia a gente vai tentar passar vão haver lives todos os dias, né? Mantenham-se ativos aí
e rezando aí para logo a gente vai estar de volta, né? Pessoalmente. Ó, meu amigo Oswaldo Freitas aqui, ó. Muito bem, Gal, estou gostando de vê-lo novamente dando aula. É um prazer prestigiá-lo. Tamo juntos. Oswaldo Pimenteiro, um abraço, Oswaldo Pimenteiro. Grande figura. Anabela, Maria Amélia, Elaine Lima, Nina Maia, Emerenciana Gomes, tá todo mundo aí. Eu acho que eu já tentei, acho que já a maioria das perguntas aqui eu já respondi, mas se não, quiserem entrar em contato mais tarde também, não tem problema não, tá, gente? Eu achei aqui da Angélica alguma coisa que eu estava procurando, ó. Como não posso ir ao médico, quero saber qual o medicamento que tomo para dar para dor e queimação. Olha, já tive H. pylori e agora voltou o mesmo sintomas de antes. Bom, na verdade, a primeira coisa é corta o leite, né, gente? Quando eu pessoalmente eu vou explicar, foge um pouco do nosso tema hoje, mas procurar evitar irritantes gástricos, tá? E o sistema nervoso também, o estresse também colabora muito com isso, tá, Marina? Então tentar desestressar um pouco aí. Eu sei que não tá fácil, mas tentar desestressar. Vera Terezinha, vamos ver Vera Terezinha aqui. Vera Terezinha Silveira Martins. Mauro. Será muito bom se todos os epidemiologistas e infectologistas explicassem com esse alcance ao nosso público. Seria ótimo. Obrigado, Vera. Obrigado mesmo. Eu tentei ser, usar um pouco ser científico, mas ao mesmo tempo acessível, né? Tentei mostrar um pouquinho de como funciona o sistema, mas de uma maneira que as pessoas possam entender. Não adianta eu ficar explicando como se eu explicasse para outros médicos ou outros funcionários, profissionais de saúde. Obrigado pelo reconhecimento aí, tá? Um beijão para você. Disse, um beijo para você também. Jerusa, coronavírus é chamada assim. Não, no formato não é, não. Já respondi a Jerusa. Todos já foram respondidos. Bom, desculpa aí se a gente não vai, mas a gente vai terminar. Vamos finalizando a nossa live agora, tá, gente? Já são 16h20. E qualquer coisa, pode entrar em contato no portal aí, que dentro da medida possível a gente vai tentando responder. Um beijão a todos aí. E até a próxima, gente.